Olá pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez fazendo essa gravação, esse vídeo. Como de costume, sempre eu estou gravando esses vídeos e deixando algumas mensagens da palavra e abordando certos assuntos, tirando algumas dúvidas, fazendo algumas comparações. Eu sei que existem muitos meios de comunicação para se divulgar qualquer assunto que seja. E existe televisão, rádio, internet. Mas no tempo do Evangelho, no tempo do surgimento do Evangelho, no tempo de Jesus Cristo, era cartas. Os personagens bíblicos, eles escreviam cartas, mandavam para a igreja. Só que com o tempo foi se passando, a ciência, a tecnologia avançou-se muito de 2000 anos para cá. E agora o meio de divulgação, de comunicação, fica até mais fácil. Eu sei que existem pessoas que fazem certas coisas, né, com certas intenções, porque o coração do homem, só quem conhece plenamente, 100%, só Deus. Mas existem pessoas que fazem certas coisas até com o intuito de querer se aparecer. Pessoas que fazem coisas, né, com a intenção de querer se destacar. E outras coisas mais. Mas eu digo a vocês que sempre me acompanham com esses vídeos, que na verdade o meu intuito é de fazer o divulgamento da palavra do Senhor, porque aquele que tem chamado deve executar o chamado. O apóstolo Paulo diz que aquele que tem dons deve procurar desenvolver os seus dons. Existem pessoas que têm só um dom, mas tem pessoas que têm mais de um dom. Mas o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que cada um procure descobrir o seu dom e desenvolver esse dom. Se você tem chamado, se você tem alguma chamada, você tem que procurar desenvolver essa chamada. Você tem que pôr em prática. E não ficar para si mesmo, ficar oculto, guardado, ficar trancado, trancafiado. E uma certa vez, eu estava conversando com um colega no trabalho e eu estava conversando com ele sobre o dízimo, porque eu não sou a favor do dízimo. E esse colega do trabalho, ele era evangélico. Ele fazia parte de uma certa igreja. Me perguntei a ele de que igreja, porque isso não importa. O nome da igreja não importa, porque a igreja só existe em uma igreja. E eu conversando com ele sobre o dízimo. E ele me classificou como
um falso profeta, ele me classificou como um herege. Ele me classificou como um perturbador. Para resumir, para ficar bem claro, ele me considerou como um perturbador. Tudo isso ele passou na minha cara. E eu olhei bem para ele e disse assim: pois eu te digo a partir de hoje que tu estás resistindo à palavra de Deus. Tu se diz evangélico, mas eu sinto que você resiste à verdade. Pois se tu continuar assim, tu irás se desviar da palavra de Deus. E você vai voltar ao que você era. E isso não vai durar muito tempo. Então ele disse assim a mim: tu sabe lá o que é que tu estás dizendo? Quem és tu para saber da minha vida? Eu disse assim a ele: é só isso que eu tenho para lhe dizer. E eu me afastei dele e fui executar o meu serviço. Isso aconteceu, essa conversa foi durante um intervalozinho, e a gente teve essa conversa. E depois nós voltamos a trabalhar. Eu disse isso a ele, me afastei dele e fui executar minha tarefa, meu serviço. Então o que aconteceu? Com uma semana depois, ele faltou o trabalho e veio no outro dia. O que foi que aconteceu? Ele disse que havia brigado com a esposa dele e tentou esfaquear a esposa. Os vizinhos chamaram a polícia e ele passou um dia preso. Mas depois ele foi liberado. E ele acabou o casamento dele. Ele se afastou, deixou a esposa. Na verdade, mesmo a esposa quem o deixou, porque ele tentou matá-la. Com 2 dias depois, ele começou a se envolver com bebidas alcoólicas. Tudo isso eu soube porque ele ia lá no trabalho para receber o dinheiro dos tempos que ele trabalhou, porque até o emprego lá ele perdeu. Tudo isso aconteceu na vida dele. E com mais uma semana depois, ele discutiu com o gerente lá e um motivo ou outro lá perdeu o emprego. Então, resumindo, ele destruiu o casamento dele, voltou à bebedeira e perdeu o emprego. Na última vez que ele foi lá para acertar as contas dele, ele ficou o tempo todo de longe me olhando. E eu disse assim: quem é de Deus é de Deus. Quem não é de Deus, não é de Deus. Se for de Deus, volta. Mas também se não for, não volta. E esse rapaz, ele partiu, foi-se embora. Tudo isso aconteceu na vida dele depois, quando eu disse a ele que ele iria se desviar. Ele iria voltar ao que ele era. Um outro colega do trabalho chegou perto de mim e disse assim: você é um profeta? E eu disse assim a ele: eu sou um profeta, mas eu não sou um vidente. Eu sou um profeta, mas eu não sou um profeta como os profetas do Antigo Testamento. Porque os profetas do Novo Testamento são aqueles que divulgam, que no grego significa profetu, ou seja,
Os profetas do Novo Testamento são aqueles profetas que divulgam a palavra, que falam da palavra, que ensinam a palavra do Senhor. Esse é o profeta. Os profetas dos tempos de hoje são aqueles que divulgam, são aqueles que ensinam, são aqueles que falam, são aqueles que transmitem a mensagem, o Evangelho de Cristo. E esse colega veio fazer essa pergunta, perguntando a mim se eu era um profeta. Então, isso me deixou um pouco muito tenso. E o gerente, com um mês depois, o gerente veio conversar comigo. E ele disse assim: fulano, eu não vou citar o nome dele, por todo respeito. E o gerente disse assim: rapaz, fulano tem filhos, né? Porque esse camarada, ele tem 3 filhos. Eu disse assim, aí ele disse assim, eu digo, realmente ele tem 3 filhos. E o gerente ficou muito triste com ele, ficou assim, por causa da situação dele, porque ele estava numa situação muito precária, muito crítica, né? Porque tudo isso aconteceu na vida dele. E o gerente me fez uma pergunta, e ele disse assim: você acha que é viável eu falar com o patrão e tentar trazer ele de volta? Eu disse assim: todo bem que você fizer, você terá êxito, você terá troco, você terá um recebimento, você terá uma recompensa. Tudo aquilo que você faz de bem, tudo aquilo que você faz de bom, isso aí sobe para as alturas. E se você sente isso no teu coração, faça o que você sente no teu coração. E ele disse assim: então tá certo, então eu vou falar com... E ele disse que ia falar com o patrão, com o dono. Então, para resumir o assunto, esse camarada, ele está de volta para a empresa, ele está de volta no trabalho. Só que o comportamento dele agora está totalmente diferente. Ele não está mais aquela pessoa que ele era. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que se você tem algum chamamento, se você tem alguma chamada, procure desenvolver essa chamada. A minha intenção nesses vídeos não é de promover escândalo, nem confusão, ou de querer me aparecer, ou de querer ser mais um sábio de vídeo, porque tem muitos sábios, tem muitos divulgadores, seja lá em qualquer situação, seja de pregação ou qualquer uma outra coisa, uma outra situação. Mas, na verdade, tudo isso quando aconteceu, eu senti uma grande necessidade de procurar algum meio de divulgação para que eu pudesse transmitir um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E um dos meios que eu achei de divulgamento com mais facilidade foi esses vídeos que eu faço. Porque esses vídeos que eu faço, eu também envio por YouTube.
pelo menos, eu estou fazendo a minha parte. Ou seja, vocês estão me ouvindo, alguns irmãos que sempre me acompanham, vocês procurem descobrir os dons de vocês. Procure saber da parte de Deus em que dom você se enquadra, e procure também fazer a parte de vocês, porque eu digo a vocês a partir de hoje que o tempo de Cristo, o tempo da volta de Cristo se aproxima. As Escrituras ela não deixa claro a data, a hora, mas existem os tempos como sinais. As profecias estão se cumprindo. O mundo está caótico. Os homens cada vez querendo se tornarem mais poderosos. A política, a religião, querendo criar mais forças, cada tempo que se passa criando mais forças, querendo dominar tudo. Mas tudo isso são sinais. Fome em certos lugares, riqueza em certos lugares, cada situação em seus lugares. Tudo são pontos de profecias e de cumprimento. Eu vou ler um texto nas Escrituras que eu estava lendo hoje e eu senti necessidade de falar um pouco sobre esse texto, que fala sobre as 100 ovelhas. No livro de Mateus, capítulo 18. No versículo 11, Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 e em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarrou. Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Em Lucas também fala desse mesmo texto. Lucas capítulo 15, versículo 1. E chegavam-se a eles todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Observe que aqui Jesus fala de uma numeração de ovelhas. E que numeração é essa? Ele fala de 100. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas,
não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. Então, se perdendo uma, aquele que estava tomando conta não vai em busca da que está perdida? O texto, se nós analisarmos bem o texto, esse número 100, ele simboliza, ele nos transmite a totalidade de ovelhas que serão salvas. Observe que eu fiz um vídeo em que o que se vai ser salvo é só ovelhas. A Bíblia classifica vários tipos de pessoas como cães, lobos, raposas, planta que meu pai não plantou, raças de vivas. Então são termos que a Bíblia classifica para certos tipos de pessoas ou grupos. Só que a Bíblia também classifica sobre ovelhas. Então, Jesus sempre fala de ovelha, porque como sendo ele o sumo pastor, ele é o nosso pastor. Então, Jesus ele é pastor das ovelhas. Só que, observe que a totalidade de ovelhas são 100 ovelhas. Quando se dará a volta de Cristo? Eu adianto para vocês o seguinte, que a volta de Cristo se dará quando se completarem essas 100 ovelhas. Por quê? Porque ele diz que 99, mas ele vai em busca da que está perdida. Então, Jesus como pastor, aquele que ainda está no mundo, aquela ovelha que ainda está perdida, que está desgarrada, o pastor irá ao encontro dela. Por isso que eu não acredito no livre-arbítrio, que é uma doutrina que diz que a ovelha é quem vai em busca do pastor. Ela querendo ir em busca do pastor, ela vai... Então, eu vejo isso aí como um equívoco, porque as escrituras dizem que quem vai atrás é o pastor. Então, Jesus como o nosso pastor, Jesus como o único pastor, como o sumo pastor, ele vai atrás das ovelhas perdidas. Quando esse número de 100 se completarem, aí sim, aí se dará o dia da vinda dele. Quando todas essas 100 ovelhas estiverem resgatadas. Porque ele é quem vai resgatar, ele é quem vai em busca. Pois eu digo a vocês que a cada tempo que se passa, o número de ovelhas dentro desse aprisco, dentro desse curral, porque ele diz que haverá só um pastor e um rebanho. Quando esse rebanho, quando esse número de 100, essa totalidade aí de ovelhas, estiverem todas reunidas, aí sim se dará a vinda dele. Por quê? Porque toda a ovelha de Jesus, toda a ovelha de Cristo perdida, essas ovelhas serão resgatadas pelo pastor. O pastor irá em busca da ovelha perdida. Então, todos aqueles que ainda estão perdidos será resgatado. E quando todas elas estiverem juntas resgatadas, essa numeração 100 ovelhas, ela simboliza a porcentagem de 100%, ou seja, quando 100% das ovelhas estiverem resgatadas pelo pastor, aí sim se dará o fim de tudo. Então todas as profecias que se referem ao que vai acontecer no dia da vida dele, então tudo isso aí irá começar a acontecer. Mas os sinais estão aí. Ou seja, a cada tempo que se passa, que o número da porcentagem de ovelhas estiver cada vez se aumentando,
e chegando ao número total, os sinais vão acontecendo aos poucos. E quando isso acontecer, aí nós veremos todos os sinais. E a palavra diz que a gente irá ver o Senhor, assim como Ele foi. Nós veremos Ele da mesma forma que foi, nós veremos Ele voltando. E a palavra diz em Tessalônica que nós nos iremos nos encontrar com Ele nos ares. Então, amados ouvintes da palavra de Deus, devemos estar preparados, devemos estar prontos. Aquele que tem algum dom, aquele que tem algum chamado, procure manter firme a sua vocação, procure manter firme o seu chamamento, não procurando se desviar por isso ou por aquilo, dando ouvido a certos tipos de palavras, porque isso traz uma dificuldade e termina ali enfraquecendo. Por isso que acontece, por isso que muitas pessoas se desviam, muitas pessoas ficam desgostosas e acabam se desviando. Pessoas que ficam decepcionadas. Mas eu adianto para vocês, eu deixo de antemão que se você tem algum dom, se você tem algum chamamento, mantenha firme. Procure pôr em prática. Seja lá através de vídeo, seja lá em praça pública, seja lá até dentro de algum templo. Desde que as suas intenções sejam para a edificação da igreja, para a edificação, para a manifestação do Evangelho de Cristo. Porque aquilo que foi dado para nós não devemos ficar isso conosco, mas devemos transmitir. Eu, por exemplo, eu transmito através desse vídeo. Mas quem sabe um dia, prover a Deus, quem sabe ao Senhor, eu posso fazer isso numa praça pública, ou até dentro de algum galpão, algum templo, alguma casa, alguma coisa assim. Não importa. O que importa é que o Evangelho ele tem que ser divulgado. E quando isso aconteceu com esse colega lá do trabalho, quando eu falei do que iria acontecer com ele, e com uma semana depois começou a acontecer todas essas coisas na vida dele. Então isso me inquietou muito, e eu senti a necessidade de fazer esses vídeos. Foi uma das maneiras em que eu achei mais fácil de eu procurar divulgar a mensagem de Deus e prover a Deus, não sei quando, eu fazer de uma outra forma, mas por enquanto deixo estar, vou esperar no Senhor. Mas eu digo a vocês, irmãos, que me ouvem, que procure também fazer a parte de vocês. O Senhor, Ele irá dar o entendimento, a direção de como cada um de nós devemos fazer. E essa foi a mensagem que eu trouxe nessa noite para vocês. Mas daqui para frente eu terei mais mensagem para vocês, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, e até um outro próximo vídeo.